Educação sexual e afeto. De olho, respeitador, todos gostam. Sexuais, Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Jesus aí fala assim: examina as Escrituras, nela você vai encontrar a vida eterna. São elas que de mim testificam. Jesus ele diz assim em João 14: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O mundo não está precisando de um político para melhorar a situação, não. O mundo está precisando conhecer a verdade. Jesus é a verdade. Esse negócio, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono mesmo, porque a verdade é Jesus. É uma pessoa. Você tem que conhecer Ele antes de você morrer, porque se você morrer sem conhecer Ele, você vai conhecer o juízo. O juízo, porque o salário do pecado é a morte. Deus não criou a morte, Deus criou o homem para ser eterno. Mas o pecado entrou no mundo, pelo pecado entrou a morte passou a todos. Como é que ainda essa geração não tem coragem de falar que Jesus não existe? Hein? Número de ateísmo crescendo cada vez mais, satanismo, marcha para Satanás em São Paulo. Sabe qual é as consequências? As consequências foi o que eu vi agora esses dias. Um sujeito endemoniado, é lógico, o dia inteiro vendo pornografia no celular, entra numa casa, mata a mãe com 3 crianças e estupra ainda. Isso aí vai ser comum. Vai se acostumando, porque vai ser comum a gente ver isso aí. Guarda o que tem, para que ninguém roube a coroa da vida eterna. Jesus, Ele vai voltar como Ele prometeu. Guarda o que tem, porque a Bíblia diz em Apocalipse 9, 20, fala assim: não querem se arrepender, não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. A idolatria é um pecado de feitiçaria. Tá? A Bíblia diz assim: olha, não terás outro Deus além de mim, eu sou o Senhor. Não farás para ti imagem de escultura. Deus abomina qualquer tipo de imagem, porque é um comércio, vendendo a imagem de Deus. Deus é Espírito, Jesus falou. Ou seja, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele conhece tudo e todos. Ninguém explica a Deus. Jesus, ele já conversando com seus discípulos perguntaram assim: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus falou assim: estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Então busca, filho, busca, porque o que busca acha, o que pede recebe, e quem bate se abre. Porque se você passar por essa vida sem conhecer a verdade, você vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Porque para entrar lá no céu tem uma porta, só tem uma porta. E Jesus ele fala em João 10:9: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Um monte de gente sendo enganada e indo para o inferno porque não acredita na Bíblia. Jesus falou assim: examina as Escrituras, leia. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Para de perder tempo, filho, escutando youtuber. Youtuber vai levar você para o inferno. Para de correr atrás de ídolos do futebol, ídolos da música. A idolatria é um pecado de adoração a demônios. Deu para entender o que é idolatria? A Bíblia fala: maldito é o ídolo, aquele cantor que você tanto zela, aquele jogador de futebol que você tanto preza. Não passa do endemoniado, levando você para o inferno. Toma cuidado que ninguém te engane. A Bíblia veio aqui para você conhecer a verdade. Jesus é a verdade. Estava ordenado ao homem morrer uma vez, depois segue-se o juízo. É interessante como Jesus ele conta uma história. É porque as pessoas falam assim: ninguém voltou, né, da morte para contar como é que é, né, para onde que vai. Não, Jesus morreu e voltou no mesmo corpo, e ele veio mostrar o que é a verdade. Está em Lucas 16, você pode pegar uma Bíblia, pode ler. Você vai ver Jesus falando da morte do rico e do mendigo. Ali cai toda a máscara da religião. Uma história que Jesus conta.
Ele vai provar que não existe purgatório. Ele vai provar que não existe reencarnação. E ele vai provar que o inferno existe. O rico morreu. No mesmo instante ele estava lá no inferno. Sabe fazendo o quê? Além de sentir as dores e chorar, porque Jesus falou que o inferno é um fogo que nunca apaga, e o fogo nunca morre, o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. Ele estava orando. Ele falou assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Estou atormentado no meio desse fogo. Tinha solução para ele? Tinha solução antes dele morrer. Todo pecado que os homens cometerem, Jesus só não é perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca vai ser perdoado. Aquele rico, o Deus que ele tinha era o dinheiro. Amigo, se o Lula quiser comer dinheiro, eu ajudo. Se ele quiser comer ouro, quiser comer dólar, eu ponho na boca dele e faço questão dele comer. Pode roubar bastante, rouba mesmo. Mas o homem não vai levar um centavo daqui. O ser humano não vai levar um centavo. E quando você foi enterrado com dente de ouro, o coveiro vai lá arrancar da sua boca ainda. Então é melhor você herdar a vida eterna do que ganhar o mundo inteiro. Isso não tem proveito nenhum. O que adianta o Neymar ser um ídolo? O que adianta esses cantorezinhos serem ídolos? Vocês vão queimar no inferno. A Bíblia diz: maldito é o ídolo. Você sabe o que é ídolo? O ídolo é quando você troca o verdadeiro Deus por uma pessoa humana igual você, cheia de erros, cheia de falhas. Para piorar, a Bíblia fala que é culto a demônio, a idolatria. Então quando você vai no estádio de futebol e fica gritando o nome do jogador, é o diabo que você está dando louvor. Quando vai num show de rock, num show de funk, né? Água gelada, água. Então você que sabe o que você vai fazer da sua vida. Mas eu quero deixar bem claro para você o que é culto. Culto não é você frequentar uma igreja. Culto é o que você faz 24 horas por dia. É isso que a Bíblia diz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você morrer e teu nome não estiver escrito no livro da vida, a Bíblia diz: você vai ser jogado no lago de fogo. Deus vai falar para você: eu não te conheço, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Leia a Bíblia para você não ser enganado, amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a única verdade que esse mundo tem e que precisa conhecer antes de morrer. Porque se você morrer e o seu nome não estiver escrito no livro da vida, não adiantou nada você ganhar milhões e milhões de dólares sendo um artista, sendo um jogador de futebol, sendo um político, seja lá o que for. A idolatria é culto a demônios. Apocalipse 9:20 fala assim: não querem se arrepender, não querem se converter, porque não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos. Você entendeu o que é culto a Deus? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Deus é Espírito. Não adianta você correr para uma catedral, para uma igreja evangélica. Se Deus não habita dentro de você, você vai para o inferno. A verdade, filho, é Jesus. Ninguém é dono da verdade, porque a verdade é Jesus. Ele é dono de tudo e de todos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Como vão crer se não acreditam na pregação do Evangelho? Bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Na verdade, a Bíblia fala assim: o tempo é hoje. O dia é hoje. Jesus falou para um rico: louco, essa noite vão pedir tua alma. E o que você tem? E para quem será? É a geração que mais comete suicídio. Por quê? Porque é uma geração que abandonou a verdade. Romanos 1:28 fala assim: não se importaram de ter conhecimento da verdade, não se importaram de ter conhecimento de Deus. Você sabe o que ele fala em Romanos 1? Mudaram a verdade de Deus, mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Homem deitando na cama contra o homem, mulher deitando na cama contra mulher, cometendo torpeza e abominação. Abominação. Então toma cuidado. Toma cuidado, porque a Bíblia fala que de Deus ninguém zomba. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Está ordenado ao homem morrer uma vez. Depois disso a Bíblia fala: segue seu juízo. Que a gente precisa correr, porque a gente não sabe quando que a gente vai partir. O rico procurou Jesus, e esse rico foi perguntar para ele: o que eu faço para herdar a vida eterna? Se o rico tivesse perguntado para o padre,
tudo bem, paga uma missa de 7º dia. Se perguntasse para esses pastores mercenários de hoje, é só você dar o dízimo que está tudo bem. Mas não foi isso que Jesus respondeu para o rico, não. Jesus falou assim: vende tudo que tem, dá o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue, você vai ter um tesouro no céu. O rico não quer saber do tesouro no céu, caiu fora. Quão difícil é o rico entrar no reino dos céus, mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Leia a Bíblia para você não ser enganado. Deus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade vos libertará. Porque quando você conhece a verdade, você não tem mais medo da morte. O homem tem medo de morrer porque ele não conhece, ele não sabe para onde vai. Mas quando você conhece Jesus, você vai falar como o apóstolo Paulo falou: não vejo a hora de partir, não vejo a hora de estar junto com ele, que é muito melhor, é incomparável melhor. Então busque o Senhor. Quem busca acha, quem pede recebe, aquele que bate se abre, mas quem não busca vai ficar perdido. A Bíblia fala assim em Daniel: correrão de uma parte para a outra, a ciência se multiplicará. Deus é Espírito, Ele está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Graças a Deus. Jesus liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Jesus está voltando, se prepara, porque Ele vai pegar esse mundo de surpresa. Haverá guerra, fome, peste, terremoto, é só o princípio das dores. Em breve o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória.